Olá, alunos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Química Geral para o ensino médio do IFRJ Campus Pinheiral e daremos continuidade no nosso capítulo 7, que eu falei que era bem grande. Hoje vamos falar de ligações metálicas e aproveitar para falar de geometria molecular também. Bom, então ainda estamos no capítulo 7, como eu falei para vocês. Estamos estudando tudo sobre ligações químicas. Ainda já vimos as ligações iônicas, já vimos os compostos iônicos, as ligações covalentes e os compostos moleculares. Hoje a gente vai dar seguimento falando dos compostos metálicos, ou seja, da ligação metálica. E vamos falar de geometria molecular. Lembrando, todo o nosso material, dando referência ao nosso livro didático, está tudo lá no capítulo 7. Recomendo, mais uma vez, sempre reforçando, recomendo a leitura, recomendo a resolução de exercícios, é muito importante para a fixação do conteúdo. Então, vamos à aula 13, ligações químicas, continuação e geometria molecular. Então, faltou nós estudarmos a ligação metálica. Vimos o que era a ligação iônica, que na verdade não é uma ligação, mas uma atração por cargas opostas de um cátion e de um ânion, um com carga positiva que perdeu elétrons, ou seja, ficou com carga positiva, porque tem prótons em excesso. Outro que ganhou elétrons, ficou com carga negativa, porque tem elétrons em excesso. Eles se unem, fazem uma ligação que é a mais forte que tem, na verdade uma atração, que é a mais forte que tem, que é a ligação iônica. Vimos a ligação covalente, tanto a covalente normal quanto a covalente coordenada, que tem a ver com compartilhamento de elétrons entre átomos, e esses elétrons passam a ser parte dos dois átomos que estão formando a molécula. E agora temos a ligação metálica, que é uma ligação à parte, ok? Os metais, eles são substâncias simples de elementos metálicos ou misturas homogêneas dessas substâncias, as ligas metálicas. Então aqui a gente tem duas situações. Ou ele está na forma de substância simples. Por exemplo, uma barra de ferro puro, ela tem só ferro na sua composição. Agora, o bronze é uma liga de cobre e estanho. São dois metais que vão se unir e fazer uma liga, fazer um novo composto, mas também com ligação metálica, ok? Muito bem. Então, o que acontece? Esses elementos que fazem essas ligas metálicas, eles têm uma particularidade. Os núcleos desses átomos, desses elementos metálicos, eles têm baixa atração pelos elétrons da camada de valência. Ou seja, a camada de valência ela está a uma distância desses átomos. A gente vê que essas ligas metálicas elas são feitas ali no meio da tabela periódica nos metais de transição. A gente já tem pelo menos 4 ou 5 camadas na camada de valência. Então, esses elétrons de valência eles ficam meio que soltos. Eles não têm tanta atração pelo núcleo, ok? Então, eles têm um baixíssimo potencial de ionização, afinidade eletrônica e eletronegatividade, que são propriedades que a gente viu quando estudamos as propriedades periódicas, justamente pela falta dessa atração. Então, o que acontece? Quando esses átomos se unem, ou seja, quando eles átomos que apresentam essas características, quando se unem, eles vão formar uma estrutura, olha só que interessante, em que os elétrons da última camada não ficam restritos ao respectivo átomo. Ou seja, esses átomos se unem, mas só que esses elétrons eles são compartilhados, eles ficam passeando por todos os átomos. É como se fosse um mar de elétrons vagando ali pelos núcleos, pelos outros átomos que estão unidos ali fazendo aquela barra metálica. Ou seja, os elétrons eles ficam soltos e podem se mover. Isso explica
essa liberdade dos elétrons explica o porquê dessas barras conduzir eletricidade muito bem. Ao ligarmos um polo negativo e um positivo, os elétrons que estão circulando pelo circuito ali elétrico, né, que a gente viu na aula passada, na aula retrasada, perdão, para ver a diferença entre substâncias, entre a ligação metálica e as outras ligações, a gente viu que os elementos, os metais, né, ligação metálica, a gente tem a condução de elétrons em estado sólido, porque ele não está preso, justamente por causa disso. Ele consegue, né, por essa liberdade dos elétrons, ou seja, os elétrons eles seguem a corrente, eles saem do metal para o circuito e na outra ponta os novos elétrons chegam para repor esse metal, criando uma corrente elétrica, coisa que só é possível na ligação metálica. Então, isso é o modelo, tá? É conhecido como o modelo do mar de elétrons livres, tá? Pois os cátions metálicos estão imersos nos elétrons livres. Então, o que acontece? Como nós temos esses elétrons de valência não ligados, né, não atraídos, perdão, não tendo atração suficiente, a gente diz que a gente tem cátions metálicos aqui. É como se o ferro aqui, numa barra de ferro, já fosse o ferro mais 2, por exemplo, ou o ferro mais 3. E os elétrons que ele liberou ficassem ali circulando na forma de uma nuvem de elétrons. Então essa é a característica da ligação metálica. E alguns elementos, eles se apresentam na natureza, tá? Na forma, a gente consegue encontrar o que nós chamamos... no nosso jargão popular, com certeza vocês já ouviram essa expressão, tá? Nós chamamos de pepita, tá? Aqui a gente tem, por exemplo, uma pepita de platina, ou seja, o que nós temos numa pepita de platina? Puramente platina, o elemento platina formando uma pedrinha. Ok? Muitos metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, a gente não consegue obter eles nessa forma de ligação metálica. Eles até existem, mas a gente não consegue ter eles na forma de ligação metálica porque eles são muito instáveis, tá? Sódio, lítio, metálico, assim, é explosivo. Eles têm uma capacidade de reação muito forte. A própria reação com a umidade da água com oxigênio já vai formar os óxidos ou hidróxidos desses metais alcalinos. Então a gente costuma encontrar eles mais na forma de óxidos. Da mesma forma, a gente encontra outros metais na forma de óxido. O próprio ferro mesmo, a forma mais comum dele é o óxido. Mas quando nós fundimos o óxido de ferro, a gente elimina o oxigênio e a gente vai ter o ferro em barra, né, por exemplo. Então é assim que a gente obtém pepitas. E o que acontece? Certos elementos podem ser encontrados na forma nativa sem combinar com outros elementos. A gente chama eles de elementos nativos. Ele tem cerca de 20 elementos que são elementos nativos. Muitos têm na forma de gás, como o próprio gás nitrogênio, que a gente viu na aula passada, o gás oxigênio, que são os gases, né, elementares de elementos simples, o ozônio, e outros em estado sólido, como o ouro, a prata, o enxofre e a platina, tá? Que está aqui, que é uma pepita de platina. Aqui está uma pepita de ouro, tá? Aqui a gente tem uma pepita de ouro, tá? Que a gente chama inclusive isso de ouro 1000, né? Porque ele é usado para fazer liga, né? Que aí depende da liga. Por exemplo, o ouro 18 quilates, ele vai ter 75% de ouro, né? O símbolo é AU, de ouro, aurum, né? E os outros 25% vai ser uma liga de cobre e prata. Tá? Tem o ouro 24 quilates, que ele vai ter uma quantidade maior de ouro, cerca de 85% de ouro. Mas o ouro 24 quilates pode ser mais valioso em termos de quantidade de ouro, que o ouro é um metal precioso, é um metal que vale muito dinheiro.
mas ele perde maleabilidade. Essa liga daqui forma uma liga mais resistente, inclusive é a liga usada aqui no Brasil. Temos ouro 14 quilates, ouro 10 quilates, aí vai depender da quantidade de ouro e de liga que vai ter, formando uma liga. Mas esse é o ouro 1000, é o ouro pepita, tá? É uma pepita de ouro 1000, ele é um metal lindo, como vocês podem ver, ele é muito pouco reativo, ele não oxida, né? E isso dá o valor do ouro, a durabilidade dele. Você vê que quando desenterraram os túmulos dos faraós lá, e aquele ouro lá sem oxidar nada, ele é um metal que ele reage pouco, entendeu? Aqui temos uma pepita de prata, tá? Aqui é a prata 1000 também, né, que a gente chama de prata 1000, que depois é feita uma liga da prata comercial dela. Aqui uma pepita de enxofre, tá? Uma cor amarela, bem bonita. Então são pepitas, são substâncias que elas estão... Mas cuidado, tá? O enxofre, ele não é ligação metálica. Não é ligação metálica. A gente viu que o enxofre sólido, ele faz por ligação molecular, por ligação covalente. Agora esses daqui é ligação metálica, tá? Tanto o ouro contra a prata. Bom, então aqui a gente está vendo algumas ligas, tá? São misturas que nós chamamos, né, de misturas eutéticas. Quem lembra disso, quando a gente viu a aula de mistura, que elas, quando unidas, elas se comportam, durante o ponto de fusão, elas se comportam como uma substância simples. Elas acabam tendo um ponto de fusão constante, tá? Então, por exemplo, a gente tem o bronze, que eu falei, que é 67% de cobre e 33% de estanho, usado em sinos, moedas, estátuas. Temos inclusive a idade do bronze, onde esse metal era muito manufaturado. O aço inoxidável, que ele vai ter ferro, carbono, cromo e níquel. A maior parte, né, de ferro, para panelas e tubulações. Metal wood, que é muito usado em fusíveis, né, que é uma liga de bismuto, chumbo, estanho e cádmio. O latão, também usado em instrumentos, algumas peças, ele tem cobre e zinco, tá? Esse é o que a gente chama de latão. A prata de lei, ou prata 950, que a gente chama, tá? Que ela é 95% de prata e 5% de cobre. É a prata para fazer joias, bijuterias, né? A liga de prata comercial, assim, digamos. E o amálgama odontológico, que é para fazer as obturações dentárias, tá? Hoje em dia não sei se está usando muito isso daqui não, mas antigamente era usado. Ficava aquela coisa metálica no dente das pessoas que faziam obturação. Hoje em dia se usam resinas, né, mais discretas, inclusive, mas o amálgama odontológico tinha prata, estanho, cobre e ainda 2% de mercúrio. Vocês verem, né? Então o que acontece? Isso daqui são ligas metálicas, né? Todas elas vão ter comportamento de ligação metálica. Então, ligação metálica é isso que a gente tinha para ver. Tá? E agora, o que acontece? Vamos tentar entender como é que as moléculas elas vão se organizar no espaço. Tá? Não é difícil, tá? Quando fala de geometria molecular, às vezes as pessoas se assustam, tá? Mas é uma coisa bem tranquila de se entender. Primeiro, vamos entender sobre a teoria da repulsão dos pares eletrônicos. Vejam bem, a gente viu, né, que quando a gente tem um composto X, a gente vai organizar os elétrons, né, em 4 parezinhos, né, que tem a ver com a camada de valência do octeto, que nem eu estou fazendo aqui. Ok? Obviamente, alguns compostos, como o metano CH4, que a gente viu, né, a gente tem o octeto aqui sendo feito com todas, né, as ligações, os pares. Lembra que eu falei na aula passada que cada ligaçãozinha dessa daqui é um par de elétrons. Então temos 2, 4, 6, 8 elétrons, o octeto do carbono mantido. Outras moléculas, como a água, né, elas não vão usar os 8 elétrons do oxigênio em termos de octeto. Por quê? Ele tem 6 elétrons na última camada, ele só precisa emparelhar 2 para chegar ao octeto. Então, o que acontece? Aqui nós temos pares de elétrons originais da água que eles ficam aqui disponíveis, eles têm ação na molécula. Tá? Então, a teoria da repulsão dos pares eletrônicos, ele vai dizer o seguinte: a gente vai conseguir prever por que a água, tá? Vou falar da água, a gente vê muita representação da água assim, como se ela fosse uma linha. Mas não, a água, ela forma isso daqui. Ela forma algo com um ângulo aqui, tá? Um ângulo em torno
de 106 graus, tá? De 106 graus, 106 a 108 graus aqui. Então, o que acontece? Muito se teorizou para entender por que isso acontecia, tá? Substâncias como CO2, elas são lineares. Agora, por que a água não é? Sendo que a gente tem aqui um átomo e dois ligantes, né? Um átomo central com dois ligantes. Então, a teoria de repulsão dos pares eletrônicos explica isso. Porque o que acontece? Como aqui nós temos, ó, pares de elétrons e aqui nós temos par de elétrons isolados, esses elétrons, como tem carga negativa, assim como esse par de elétrons, eles empurram esses elétrons para baixo, eles se repelem. Tá? Então, vejam bem, vamos ver caso a caso aqui. Primeiro, a gente vai ver quando a gente tem dois pares de ligantes aqui acontecendo, tá? Como o próprio dióxido de carbono, CO2. Vejam bem, o carbono, que é o átomo central, ele está fazendo uma dupla ligação aqui e uma dupla ligação aqui, que nem a gente viu na aula passada, ok? E o que acontece? Aqui, a gente sempre tem que olhar para o átomo central para entender a geometria daquela molécula, tá? Aqui a gente não tem, né? O carbono, ele não acontece. Ou o carbono está usando os 4 ligantes assim, ou está usando dois pares. Dois pares aqui é duas duplas, tá? E não tem par de elétron para fazer repulsão. Então aí que sim ele consegue ficar linear. Aí esses pares do oxigênio, Eliezer, não tem nada a ver, porque eles não são o átomo central. Quem vai determinar a geometria daquela molécula é o átomo central. Então, nesses casos aqui, nós temos uma geometria que a gente chama de linear, com um ângulo de 180 graus. Ok? Nesse caso aqui, a gente tem uma geometria linear, propriamente dita. Ok? O carbono, né, é o átomo mais interessante para a gente ver esse tipo de coisa, que com ele funciona muito bem. Ele pode apresentar também um modelo de 3 pares de ligantes, tá? Que é quando ele tem uma dupla e 2 simples, que é o caso do formaldeído, tá? Veja bem, aqui o carbono, tá? Ele está fazendo uma ligação, ó, porque são um par de elétrons compartilhados com hidrogênio, com 2 hidrogênios. E com o oxigênio ele já está fazendo a ligação dupla para ele completar aqueles 8 elétrons na última camada, tá? Mais uma vez, o carbono aqui, ele não tem par de elétrons sobrando, que nem tem a água aqui, ó, quando eu mostrei no exemplo da água. Tá? Então não há repulsão, então ele se reorganiza da forma que a distância fica igual entre essas ligações. Tá? E se a gente tem um círculo, né, e 3 pontos nele, o ângulo entre eles é de 120 graus, e quando você vê, é exatamente um ângulo de 120 graus que a gente tem nessas ligações aqui. Olha que interessante. É super fácil de entender. Ó, círculo, 2 pontos. Cortou no meio, tem um semicírculo. Ângulo interno, ângulo de 180 graus aqui quando você corta. E aqui de 120 graus. Olha que interessante. Tá? Na verdade, lá na química orgânica, vocês vão estudar um fenômeno chamado hibridação dos orbitais, né, S e P, e aí vocês vão ver que a natureza é maravilhosa, ela funciona matematicamente com regularidade e com equidistância das ligações, e você vê que isso realmente acontece. Tá? Agora, o caso do metano, que é 4 pares, olha que interessante. Aqui eu vou ter um carbono, e aí ele se organiza da forma assim, ó, 2 ligações aqui do carbono, elas estão no plano, ou seja, elas estão aí na tela do computador. Essa que eu estou desenhando aqui, você vai imaginar, eu estou desenhando dessa forma diferente, que ela está indo para o teu rosto, está saindo para fora do computador, para frente do computador, ou do celular, do que você estiver assistindo. E essa que eu estou desenhando assim, está saindo lá para trás da sua tela. Ou seja, isso daqui, geometricamente falando, vai formar um tetraedro regular. Um tetraedro. Tá? Com base triangular. Aqueles tetraedros, né? Bonitinhos assim. Com o ângulo interno dele
de 109 graus e 5 minutos, que é o ângulo, né, de um tetraedro com composto central. Então, essa geometria aqui de 180 graus é a linear. Essa daqui nós chamamos de trigonal, porque ela forma um triângulo, ok? Vou apagar aqui para ficar melhor. Ela forma um triângulo. E plano, porque ele é totalmente plano. Isso daqui está tudo dentro do plano, tá? É como se fosse eu vir isso daqui é uma folha de papel, tá? O triângulo, ele está totalmente no plano. E aqui o tetraedro, que nem eu expliquei para vocês, já tridimensional, né? Essa daqui é a geometria que nós chamamos de tetraédrica. O carbono, ele exemplifica muito bem todas as geometrias possíveis, com 2, 3 ou 4 pares, que aí a gente consegue entender esse arranjo espacial dele. Então, apesar da gente desenhar o metano assim, é só para fins didáticos, tá? Em termos reais, ele é um tetraedro regular. Ok, botar os hidrogênios aqui. Essa é a geometria dele tetraédrica. Beleza? Bom, o que nós temos mais? Para prever a geometria de uma molécula, o que a gente vai ter que fazer? Escrever a fórmula eletrônica da molécula e identificar o átomo central, ou seja, o que eu falei com vocês. Sempre vejam quem é o átomo central. É o átomo central que vai designar a geometria daquela molécula, a quantidade de ligantes que ele tem. Depois, faça a distribuição espacial dos pares de elétrons da camada de valência ao redor do átomo, que é aquilo que a gente já faz conforme a teoria de Lewis. E garanta que os pares de elétrons estejam com a máxima distância possível, que na verdade é a divisão de um círculo, no caso do linear e do trigonal plano, e do tetraédrico ter uma substância central com 4 ligantes colocados de forma equidistante. E aí, para definir a geometria, observe a distribuição espacial dos átomos envolvidos. No caso da água, tá, que a gente vai ver, tá, o átomo de oxigênio é rodeado por 4 pares de elétrons. 2 deles estão na ligação principal, com os átomos de hidrogênio, que nem a gente viu, 2 livres. Esses 2 livres vão empurrar essa ligação para baixo e a gente vai ter uma geometria angular. Tá? Já no metano, como a gente viu, é tetraédrica. Vamos ver outros exemplos disso daqui. Tá? Vamos lá. Aqui, já que vimos o átomo de carbono, que norteia a gente, agora vamos ver outros exemplos. Como, por exemplo, aqui o cloro, tá? Ligado ao hidrogênio. Veja bem, aqui a gente tem uma ligação covalente com o hidrogênio doando um elétron e o cloro doando outro. Lembra que o cloro é da família 17, tem 7 elétrons na última camada, e o hidrogênio é um elétron. Agora o hidrogênio está com 2, o cloro está com 8 e está tudo bem entre eles. Tá? Por que ela é linear? Porque eu tenho apenas um par eletrônico aqui compartilhado fazendo uma ligação. Tá? Então, eu tenho um ângulo de 180 graus aqui. É o mesmo exemplo do CO2. Tá? Quando eu tenho só 2 moléculas formando um par, fica muito fácil. Tá? Aqui, a gente tem a molécula, tá, o acetileno ou o etino. Tá? A molécula orgânica. Aqui a gente tem o carbono fazendo aquela ligação tripla. Ok? 2 carbonos fazendo ligação tripla e mais uma ligação simples aqui com cada oxigênio. Não temos par eletrônico sobrando aqui para fazer repulsão. De novo, geometria linear, 180 graus. O CO2 que a gente já viu, agora com 2 pares, né, de ligação. Mesma coisa, não temos aqui em volta do carbono par de elétrons repulsivos. Tá? Forma a geometria linear. Aqui de novo exemplo do formaldeído, tá? Ligação dupla aqui do carbono com oxigênio, ligação simples do carbono com hidrogênio. Trigonal plana, porque não temos de novo em volta do carbono aqui pares de elétrons para fazer repulsão, então ele vai seguir a geometria certinha.
Agora vamos ver alguns exemplos diferentes, tá? Por exemplo, aqui no SO2, olha só que interessante. Aqui a gente tem o enxofre com 2 elétrons, fazendo uma ligação dupla com oxigênio, ficou faltando um par eletrônico aqui, eita livro. E aqui uma ligação covalente coordenada que o enxofre faz com oxigênio para esse daqui completar o octeto. Beleza. Agora olha só, tem ainda um par eletrônico disponível aqui. Por isso que o SO2, tá, diferentemente do CO2, que tem a geometria linear, agora o SO2 vai acontecer isso com ele, ó. Ele tem um par de elétrons aqui e esse par de elétrons vai repulsar, porque são cargas negativas, elas se repelem. E aí a ligação que estava assim, tá, linear, ela angula, ela vai para baixo. Então a gente tem essa geometria no caso do SO2, a geometria angular, justamente por causa da teoria da repulsão do par eletrônico, tá? Ele cai aqui como se fosse aquela geometria de 3 pares. Só que a diferença é que aqui, tá, é como se isso daqui agora fosse substituído por um par de elétrons. Apesar de não ser uma ligação, tá, o par de elétrons está ali, ele tem carga negativa, ele participa dessa repulsão. Só que quando nós enxergamos os átomos, a gente aqui não tem ligação, é só um par de elétrons, a gente vai ver uma ligação angular. Está explicado por que o SO2 é angular e o CO2 é linear. Olha que interessante, já quando tem os 4 pares todos utilizados, tá? Aqui nós temos 3 pares utilizados e um par aqui sobrando. Quando nós temos os 4 pares, já vimos que é tetraédrica. Agora, olha que interessante. Todos aqui têm 4 pares de elétrons. Tá? Mas olha como a geometria se comporta diferente. No caso da amônia, no NH3, olha que interessante. Aqui a gente tem o nitrogênio, que tem 5 elétrons na última camada. Um par de elétrons isolados, né, já completos. E tinha um aqui e um aqui, que ele vai compartilhar com, né, hidrogênios para formar o NH3. E aí chegou ao octeto. O que acontece? Por que o NH3 não é trigonal plano, sendo que ele teria 3 ligantes também? Simplesmente por causa disso. Porque ele tem esse par de elétrons aqui que vai repulsar, ou seja, vai causar uma repulsa a essas ligações com hidrogênio e elas vão para baixo. Aqui o par de elétrons causando um campo de repulsão aqui. E aí, em vez de ser tetraédrico, porque aqui não tem mais uma ligação, tá? Ó, aqui tem o hidrogênio, forma um tetraedro. Aqui tem um par de elétrons, você não enxerga a ponta do tetraedro. Então vai parecer o quê? Uma pirâmide. É uma estrutura que a gente chama de piramidal. Tá? Então a piramidal é quando a gente tem 4 pares, só que um par não está ligante. Ok? Quando tem 3 pares e um não está ligante, ele vira angular. Se os 3 estão ligantes, é trigonal plano, né? Um triângulo plano. Então essas são as nuances que a gente tem que perceber. Tá? 3 pares de ligantes, tá? 1, 2, 3 pares de ligantes. Só que aqui a gente tem um ligante real aqui. É bem interessante essa questão de geometria molecular e funciona assim mesmo. Agora, o caso da água são 4 pares. Ó. A gente tem 4 pares aqui de ligantes. Só que só 2 estão sendo usados. Ó. Os outros 2 eles são fictícios. O que era para ser um tetraedro, na verdade, ela é angular. Tá? A água é angular porque, ó, de novo, a gente tem uma repulsão aqui desses pares eletrônicos. E olha que interessante. Esse ângulo aqui do SO2, ele é mais largo que o da água. Ele é algo assim, ó, vamos supor. Tá? É em torno de 118 graus. O da água, ele é mais estreito. O da água, ele é mais fechadinho assim. É de 109 graus, 106 graus, perdão.
Então, olha só que interessante. Por que aqui é 118 e aqui é 106 se os dois são angulares? Simplesmente porque o modelo de par ligante aqui ele vem de 3 pares eletrônicos. Ele vem do modelo original, que seria trigonal plano, só por isso que o ângulo é mais perto dos 120 graus do que seria o trigonal plano que a gente viu. Agora o da água é mais próximo do tetraedro. É como se esses 2 pares de elétrons que sobram aqui da água, eles fossem uma pseudoligação com alguma coisa. Tá? Mas, então, como ele assume essa posição de tetraedro, mas a gente não tem átomo aqui, são só pares eletrônicos, né? Não tem átomo, então a gente vai enxergar como angular, mas com um ângulo um pouquinho menor. Mas, enfim, basta vocês entenderem que nesse caso está explicado por que a água não é linear, por que o SO2 não é linear. É por essa questão da repulsão dos pares eletrônicos. Ok, pessoal? Então, era isso que a gente tinha para hoje, tá? Depois a gente vai fazer, na próxima aula, a gente vai fazer exercícios que a gente ainda tem que falar um pouco de nuvem eletrônica, de polaridade das moléculas, e aí a gente vai voltar e vai fazer mais alguns exercícios que tem a ver com ligações, tá? E geometria molecular. Ok, pessoal? Então, muito obrigado aí pela atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso, tá? Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo e acesse lá a nossa plataforma para ver o nosso material e estamos aí à disposição, tá bom? Grande abraço para vocês, até a próxima, tchau, tchau!